Agora todo mundo quer saber quando que estreia o Igor Coronado, hein? O homem que bate muito bem na bola, enfim, expectativa muito grande, até pelo alto investimento, né? Um alto investimento que a gente fala mensal, né? O que o Corinthians vai gastar com o Coronado, porque o Corinthians não pagou direitos econômicos, enfim, são 2 milhões de reais por mês, tá? Agora, vamos lá, Igor Coronado tem condição de estrear no Corinthians nessa quinta-feira? Não, claro que não. Ele não vai estrear diante do Cianorte nesta quinta-feira, tá? Inclusive, já conversei com fontes do Corinthians em relação a isso. No domingo, contra a Ponte Preta, às 20 horas, tem chance do Coronado estrear? Também não. Uma fonte me disse que nem no domingo, tá? A ideia é que a estreia do Coronado, pelo menos está sendo preparado para que ele venha estrear contra o Santo André, tá? Deixa eu só passar a data para vocês certinho. É no dia 2 de março, num sábado à tarde, às 4 da tarde, às 16 horas, o Coronado pode fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians diante do Santo André. A não ser que ele realmente venha surpreender muito, né, nesses treinamentos físicos que ele tem feito, enfim, para estar 100%, ele não atuava desde dezembro, mas a expectativa que me falaram é que nem para domingo, tá? Ele vai estar pronto contra a Ponte Preta, ser relacionado. A ideia é que seja no sábado contra o Santo André, na Neoquímica Arena. Vamos aguardar, então. Se ocorrer alguma surpresa, né, que ele venha surpreender, como às vezes já acontece numa recuperação de jogador lesionado, como acontece também em jogador que chega, mas o mais provável mesmo é que essa informação venha se confirmar e ele venha estrear contra o Santo André, ou pelo menos ser relacionado para essa partida contra o Ramalhão, tá certo? Comenta aqui embaixo sobre a estreia de Igor Coronado. Tem que acelerar, tem que ir na manha. Comenta aqui embaixo e vamos falar do mercado da bola do Timão. Tem duas coisas importantes para a gente falar agora. Olha só, o Corinthians tem interesse no argentino Lamela, tá? Ele está na mira do Timão e eu confirmei isso com uma fonte muito importante dentro do Corinthians, tá? Vou ser honesto como sempre, não há negociação aberta, tá? Não existe negociação aberta. O Corinthians monitora a situação do Lamela e tem interesse no jogador. Esse é um nome aprovado, que o Corinthians tem interesse, que o Corinthians monitora, mas a única coisa que eu tenho que falar para vocês, né, na minha sinceridade, é que não existe negociação. Mas isso pode acontecer a qualquer momento, porque há o interesse e o monitoramento do Corinthians em relação ao jogador Lamela, tá? É bom a gente, né, lembrar, o Lamela tem 31 anos, né? Tem 31 anos, o argentino, que já é jogador de seleção argentina, né? Já foi. Tá na mira também, né, do São Paulo, né, o Lamela, que diz as reportagens, mas não interessa. O que interessa aqui é o que eu apurei dentro do clube do Corinthians. Existe o interesse no Lamela, tá? Eric Lamela, meia atacante, né? Jogador da seleção da Argentina, né? Que tem contrato até julho deste ano, tá? Com o Sevilla. E de acordo, né, com os jornais espanhóis, o Sevilla não tem interesse, tá, em renovar o contrato do Lamela, porque ele sofreu um alto número aí de lesões na temporada 2023-2024, tá? O que pode deixar aí o caminho livre para Corinthians, enfim, para quem deseja contratar o atacante argentino de 31 anos. A atual temporada, olha o que diz o jornal AS, a atual temporada vem ser um calvário para o jogador Lamela, que sofreu 4 lesões e não teve continuidade. Depois de voltar a campo contra o Atlético de Madrid, ele já regressou à enfermaria devido a problemas nas costas, que o impediram, inclusive, de viajar para o duelo contra o Valência, né, diz aí uma matéria do AS, tá? Em 2023, temporada 2023-24, Lamela soma 15 partidas pelo Sevilla, com 2 gols marcados e 1 assistência, tá? Então, assim, o Lamela, nesta temporada, vem sofrendo com muitas lesões e não deve renovar o seu contrato, tá? Com o Sevilla, e o Corinthians está na parada. O Corinthians monitora o argentino Lamela. No programa Arena SBT, o presidente Augusto Melo voltou a falar das dívidas do Corinthians e deu um número ainda
mais impressionante sobre as dívidas do Corinthians. Ele falou o seguinte, que o Corinthians hoje tem dívidas de 2 bilhões de reais. É isso mesmo. Disse que a Ernst Young, que é uma empresa de auditoria e consultoria, está trabalhando no clube, mas que já deu um panorama pessimista em relação às dívidas do Corinthians e que o Corinthians tem dívidas de 2 bilhões de reais. Já imaginou que situação complicada está vivendo o Corinthians? O que deixa a situação muito, mas muito complicada financeiramente. Está devendo 2 bi de reais. É uma situação complicada. O Corinthians está vendendo o almoço para ter que comprar a janta. A situação não é fácil. E que por isso mesmo ele tirou um pouco o pé do acelerador em relação às contratações, né? Fazendo contratações, o objetivo dele era ter contratações, pelo menos uma contratação bombástica, uma contratação galáctica. Tanto é que ele tentou contratar o Gabigol. E por falar em Gabigol, ele falou sobre o Gabigol no programa também, dizendo mais uma vez que foi o centroavante que foi oferecido ao Corinthians. E não o Corinthians que foi atrás do centroavante, dizendo que foi o centroavante que foi oferecido ao Corinthians, que estava tudo certo, mas que ele, Augusto Melo, desistiu do negócio pela demora do desfecho da negociação entre o Gabigol e o Flamengo, e pela demora do Flamengo em dar o ok para negociação.